Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal: os maiores obstáculos para conseguir pacientes particulares. Eu te ajudo a lotar a sua agenda com pacientes particulares e exclusivamente da odontopediatria, que é o nicho que eu amo, que eu escolhi e que eu me encontrei na profissão da odontologia. Talvez você ainda esteja na faculdade, talvez você já tenha formado, mas está começando ainda, está se sentindo um pouco perdido para onde ir, ou você que está também no meio do caminho na sua profissão e anda um pouco desanimado, precisando de algum gás, eu estou aqui para te ajudar a encontrar esse caminho para você poder transpor esses obstáculos para realizar o grande sonho de ter um consultório lotado de pacientes particulares, que eu acho que é o grande sonho, né, de todo profissional, não só na área da odontologia, mas também em outras áreas da saúde, é poder fazer um atendimento onde se receba um valor justo, né? Nada melhor do que isso. A gente estudou, a gente se preparou, a gente fez pós-graduação, a gente se empenha para fazer um bom trabalho e a gente quer ser reconhecido. Eu sempre digo às minhas alunas do meu curso online que sucesso não é o valor monetário, em dinheiro que você ganha. O sucesso é a gente compreender, entender e perceber que os pais das crianças que a gente cuida nos dão o valor que a gente merece. Esse é o grande sucesso. E aí o seu valor monetário, ele vai ser construído por você, né? Porque a gente constrói o valor da gente. Eu sempre gosto de dizer isso às pessoas que me seguem nas redes sociais, às pessoas que me acompanham no YouTube, no Instagram, no Facebook, e as minhas alunas. Quem constrói o seu valor é você. E isso a gente nunca pode se esquecer. Bom, então, a mentalidade, eu elenquei alguns itens para a gente conversar aqui hoje. Existe uma mentalidade que quando a gente forma, a gente sai da faculdade, a gente sai e a gente pega aquilo que aparece para trabalhar. Então, a gente fica doido para colocar a mão na massa, a gente já quer realmente ter a vida preenchida, né, de manhã, de tarde, sábado, e muitas vezes a gente sabe que as coisas não são assim. Ou se são assim, é porque a gente está, muitas vezes, disponibilizando o nosso trabalho sem fazer algo que se chama selecionar aonde eu quero trabalhar. Então, a gente não pode sair com essa fome, essa vontade toda de querer trabalhar em qualquer lugar quando a gente forma, porque é preciso que a gente se valorize como profissional, se valorize também com as escolhas que a gente quer para a nossa vida, porque são as nossas escolhas que fazem realmente o nosso caminho, né? Eu sempre digo isso. Então, a gente tem que ter um pouco esse bom senso quando a gente forma, para não se deixar levar para trabalhar em qualquer lugar. Ainda mais se você tem o sonho de ter uma agenda lotada de pacientes particulares. Então, não é qualquer caminho, né, que eu vou trilhar se o meu grande objetivo é ter uma agenda lotada de pacientes particulares. Então, eu preciso selecionar esse caminho que eu começo a trilhar quando eu saio da faculdade, ou mesmo quando eu estou em algum ponto da minha vida e que eu percebo que eu não estou feliz. Que nós vamos conversar sobre isso também, que é uma agenda lotada de convênios. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente realmente tem o sonho de ter uma agenda lotada de pacientes particulares. Mas o que mais acontece com a maioria dos profissionais que acabam de se formar é realmente se deixar levar pelos convênios das clínicas que normalmente esses profissionais eles vão trabalhar, né, por porcentagem ou mesmo por carteira assinada, hoje é mais realmente como autônomo, ou então ele tem um sonho de lotar uma agenda de pacientes particulares, mas ele não consegue. Então, ele acaba realmente abrindo uma janela profissional para que ele realmente vai se enveredar aí no caminho do convênio, que não é o ideal. Mas todo mundo tem um sonho de reverter esse quadro em algum momento da vida, e assim foi comigo. E eu vou te contar também um pouco da minha história, do que eu passei, que eu fiz uma reversão total, 360 graus na minha vida profissional, e realmente eu consegui lotar a minha agenda de pacientes particulares, né, ser reconhecida, ter um consultório sólido e realizar esse grande sonho de ser valorizada pelos pais. Então, eu queria falar algumas coisas para você, por exemplo. Existe algumas vantagens da gente se enveredar pelo atendimento particular
e algumas vantagens também do convênio. Mas eu quero que você entenda, não estou te mandando ir para o convênio, de jeito nenhum. Mas eu vou te colocar assim, que quando o profissional forma, muitas vezes ele enxerga, né, entre aspas, essa vantagem, ele vê como uma vantagem, porque algumas coisas são diferentes quando a gente forma e entra para o convênio. Por exemplo, o convênio, ele te coloca com a mão na massa. Você forma, não tem nenhum paciente particular, mas conseguiu um lugar para trabalhar num bairro, e essa clínica é uma clínica mais popular, ou mesmo no centro da cidade, ou perto de alguma empresa que oferece um convênio, e aí você disponibiliza o seu trabalho para atender nesse local. Aí você começa a colocar a mão na massa. Então, eu me formei e já estou trabalhando, né? Então, essa mão na massa, o que eu vejo que vai trazer de bom, né, para quem começa e faz isso? Seria a única coisa que eu vejo realmente de bom é que você começa a ter um pouco mais de experiência, porque você vai atender mais pessoas, então você tem uma casuística em termos de diagnóstico maior, porque você realmente não fica parado, né? Isso é uma coisa boa, mas por uma fase da sua vida, só no começo mesmo. E aí você vê muitos casos diferentes, aprende com a experiência de tudo que você está atendendo, te faz realmente uma bagagem de diagnóstico diferencial, que é muito importante, porque você vê um caso semelhante, que você diagnosticou de duas maneiras diferentes, né? Porque um teve uma tendência a ser levado para um lado, o outro para outro. Então, você tem uma casuística grande, porque a sua agenda ela está cheia de convênios, e você vai tendo mais experiência, porque você está colocando mais a mão na massa. Bom, a outra coisa que eu acho que é uma vantagem, mas é uma falsa vantagem, seria você ter a sensação de que você não está parado. O profissional que sai da faculdade e começa já a atender os convênios, ele passa a não ter tempo para nada. E olha, eu tenho alguns profissionais que me escrevem, né? Mandam, às vezes, mensagens, e-mails, e me contam isso. Olha, Tia Bela, eu estou trabalhando numa clínica e eu atendo o tempo inteiro, atendo de 8 a meio-dia, de 2 às 6, eu não fico parado. Mas só que esse profissional, normalmente, ele me relata que ele não está satisfeito, né? A pessoa está ali se dedicando de corpo e alma, cientificamente, com as mãos, com os braços, com a coluna, e ela acaba não estando satisfeita. E é isso, muitas vezes, a sensação que tem quem abraça os convênios logo, porque fica com uma falsa sensação de que está bombando no sentido da agenda estar cheia. Mas esse profissional, no fundo, ele não está realizado. Por quê? Porque ele não tem o retorno financeiro que ele gostaria de ter. Então, quando chega no final do mês, ele vai fazer as contas do tanto que ele trabalhou e o quanto ele recebeu, e aí, muitas vezes, por falta até de um conhecimento da parte de contábil, quando ele começa a conversar com pessoas que entendem da parte contábil, a pessoa começa a perceber que ela está trabalhando, ela está pagando para trabalhar. Então, ela está trabalhando, mas o dinheiro não tem o quê? Um lucro real. Então, ela fica com aquela falsa sensação de agenda cheia, que saiu da faculdade, já está bombando, né? Enquanto que outros profissionais, a gente vai falar sobre isso, se atenta para a necessidade da autovalorização e está investindo nos pacientes particulares. Eu vivi uma situação muito semelhante a essa. Né, eu vou contar a minha história mais para frente. Então, é muito importante que se você hoje vive o seu momento de agenda lotada com pacientes de convênio, o meu conselho para você é que você pare, pelo menos para repensar o seu grande objetivo, ou seja, aonde você quer chegar e o que você quer atingir. Porque esse caminho de achar que está bombando no seu consultório, atendendo sem parar, ralando, ele não vai te levar no seu grande objetivo, eu tenho certeza. E outra coisa também que às vezes o convênio traz, que aí eu coloco também, que é uma vantagem real, né, quando a gente tem uma disponibilidade de colocar a mão na massa, é de agilidade, né? Porque quando você trabalha em algum local que você tem, por exemplo, 8 pacientes de manhã, né? De meia hora, 8 pacientes à tarde, você vai chegar no final do dia, você vai ter atendido 16 pacientes. E aqui eu não estou colocando, levando em consideração a qualidade do atendimento, eu estou colocando só agilidade, porque acaba que você aprende um pouco da agilidade, mas aí vem o problema, que eu vou falar agora, que você muitas vezes não tem
o tempo suficiente para você exercer o seu melhor. Então, essa vantagem de adquirir essa agilidade, ela vai acabar trazendo para você uma grande consequência, porque você vai se acostumar a realizar o seu trabalho tecnicamente corrido e ele pode perder em qualidade. E sabe o que isso leva? Isso leva o seu nome, né? Quando a gente se dispõe a fazer um trabalho técnico corrido, a gente corre o risco da gente não fazer bem feito. A gente corre o risco da gente, às vezes, errar um diagnóstico, né? Porque a gente está apressado, talvez a gente não tenha tanto tempo para fazer uma análise de uma radiografia, porque já tem outro paciente esperando lá fora, de convênio, e na hora que entra o outro já toca a campainha. Eu já trabalhei, eu vou contar uma história para vocês, que logo que eu me formei, eu fiquei mais um ano fazendo um estágio no consultório de um professor meu, professor excelente aqui da Federal, que me abriu as portas do consultório. Eu devo muito a ele essa visão que eu tenho hoje, né, por tudo que ele partilhou comigo da vida profissional, e eu ainda muito novinha, acabando de formar. E eu tinha, assim, um sonho muito grande de poder trabalhar numa clínica que existia popular aqui, que atendia um grande convênio aqui em Belo Horizonte. E esse convênio, nessa clínica, ela tinha muitos pacientes. E ela pagava um valor bom com carteira assinada, né? Só que quando eu entrei para trabalhar nesse lugar, que foi até esse professor meu que me ajudou a conseguir uma vaga nesse lugar, eu tinha feito um curso de aperfeiçoamento na área de endodontia, de canal, olha para vocês verem. E hoje eu trabalho com odontopediatria. E aí eu entrei para trabalhar nessa clínica e eu vivi exatamente tudo que eu estou contando aqui para você. Por quê? Eu trabalhava de 7 às 13, né? Eu chegava lá por volta de 20 para 7 da manhã e trabalhava até às 13 horas. E eu tinha uma meta para poder cumprir todos os dias em termos de finalização de tratamento de canal. Então, ou seja, eu tinha que trabalhar correndo, e ainda naquela época existia uma profissional que batia na porta dos consultórios e falava exatamente assim: Isabela, você está terminando? Outro paciente chegou, você já vai fechar esse canal? Então, assim, existia uma cobrança mesmo, uma pressão no atendimento do convênio, e isso muitas vezes faz com que a gente deixe de executar até o melhor que eu conseguiria executar nessa clínica. E aí eu fui sentindo nesse lugar que eu sonhava tanto em trabalhar, e eu tinha pouco tempo de formada, eu queria me ocupar, como eu disse aqui, né? Eu precisava ter a sensação de que eu estava lotada de pacientes, mas é uma falsa sensação. E isso eu ainda digo mais uma coisa, é que muitas vezes a gente, por ser imatura profissionalmente, é uma coisa que acontece na mente de muitos dentistas que se formam, né? Que tem essa necessidade de estar com a agenda lotada. E hoje, com a globalização, com o acesso que a gente tem na internet, você que está me ouvindo hoje, pode estar aí assustado. Nossa, ela está falando uma coisa que é exatamente o que eu penso. Eu tinha uma vontade muito grande de ter o meu consultório lotado, mesmo que se fosse de convênio. Eu realmente acreditava nisso que ela está falando aí, que eu me sinto realizada se meu consultório está cheio. Eu queria muito isso. Eu acabei de me formar. E não, porque muitas vezes quando a gente se abre, né, quando a gente abre essa porta, essa janela profissional que se chama convênio, isso tem uma consequência muito séria, que é o nome que você está construindo como profissional. E o que você quer para a sua vida profissional? Porque o meu grande sonho sempre foi ser uma profissional que as pessoas reconhecessem por um bom trabalho. Esse era o meu grande sonho. E aí, quando eu me dispus a trabalhar nessa clínica, onde eu tinha que produzir, cumprir meta, fazer bastante tratamento de canal, finalizar os canais todos, eu tinha uma meta por semana, meta diária, meta mensal. Eu até que nem vivi isso tudo, né? Porque eu vou contar para você o que aconteceu. Eu fiquei nessa clínica, depois de quase um ano tentando entrar nessa clínica, eu fiquei nessa clínica trabalhando por 17 dias apenas. Isso mesmo, carteira assinada, tudo direitinho. 17 dias que eu trabalhei nessa clínica. E eu lembro que quando eu realmente pedi demissão, foi um alívio imenso, né? Mas muitas vezes na vida da gente, a gente precisa realmente viver a experiência.
E era uma experiência que não adiantaria que o meu esposo, né, que eu já estava casada na época, eu tinha pouco tempo de casado, que ele vivesse essa experiência para mim, porque ele chegou a me falar: Bela, mas você vai trabalhar para outras pessoas, você tem a clínica do seu pai, você tem o nosso consultório Zona Sul, aqui em Belo Horizonte, para que você vai trabalhar lá? Mas eu coloquei na minha cabeça que eu precisava, com um ano de formada, ter uma agenda cheia, eu precisava bombar de pacientes, mesmo que fosse convênio, eu precisava me sentir sendo útil como profissional, e aí eu aguentei 17 dias. E ainda por cima, eu acho que Deus foi tão bom na minha vida, que foi um momento que o meu pai não ficou muito bem de saúde. Então, isso pesou muito para que eu fizesse a minha escolha de realmente abandonar esse lugar onde eu tinha me disponibilizado a trabalhar, e eu sabia que eu ia retroceder, mas veio muito forte no meu coração essa experiência que eu tive lá de viver essa pressão, né, de cumprir metas, e que estava me deixando triste. Foram só 17 dias, porque eu estava me sentindo muito pressionada e às vezes isso me atrapalhava a fazer o meu melhor. Eu sempre fui uma profissional muito dedicada em tudo. Eu sou uma pessoa assim, não só profissionalmente, mas na minha vida, como mãe, como esposa, como amiga. Eu gosto muito de fazer aquilo que me é pedido fazer de uma forma inteira. Isso faz parte de mim. Acho que muitas vezes, né, isso me desgasta um pouco, porque eu sou muito assim, mas é o meu jeito. E eu sei que tudo que eu consegui até hoje foi muito por eu ser assim, muito dedicada, muito focada, né, nas coisas, corro atrás de tudo. Quando eu enxergo realmente que existe uma possibilidade de dar certo, eu me jogo inteira no projeto, porque eu acho que só assim que nós, como profissionais, a gente consegue ter certeza de que deu certo ou não deu certo, mas você foi inteira naquilo. E aí, nessa época, eu voltei a trabalhar na clínica do meu pai, né? Fiquei 17 dias fora, e aí eu comecei realmente a tomar cuidar das coisas do meu pai, do consultório que eu tinha, e aí eu segui um outro caminho, que depois eu vou contar uma história também, que aconteceram outras coisas que me fez mudar toda a minha vida profissional de novo. Bom, então, o que eu coloquei? Que a gente não tem, quando a gente trabalha com os convênios, a possibilidade de exercer tecnicamente a melhor maneira de realizar os procedimentos, por essa pressão do tempo. E tem uma coisa que eu acho que os convênios fazem muito com os profissionais, é que também não permitem com que os profissionais possam se habilitar da parte humana. Porque convênio, realmente, como a gente tem que atender muito rápido, a gente não tem tempo nem para conhecer aquele paciente que está ali. Então, não existe criação de vínculos como pessoa. E hoje eu vejo na minha vida profissional o quanto isso faz a diferença. Se hoje eu sou uma profissional, Tia Bela, reconhecida com a agenda lotada, pacientes particulares, eu vejo que muito disso está também no desenvolvimento dessa habilidade de criar vínculos com os pais das crianças que vêm no meu consultório. E eu digo isso porque, tecnicamente, você tem a obrigação de fazer todos os procedimentos bem feitos. Não se espera outra coisa, né? Eu acho que os pais, quando procuram o nosso consultório, eles procuram acreditando que você vai oferecer um atendimento bem feito na parte técnica. E o que encanta os pais, o que vai realmente fazer a diferença, é o modo com que você entrega a realização do procedimento técnico no seu consultório. Para isso, eu criei o curso Protocolo Encantamento Tia Bela, que hoje é totalmente online, você faz de onde você estiver, a hora que você quer, né? Então, esse protocolo, ele fez com que eu certificasse o passo a passo, também desenvolvendo habilidades em termos de relacionamento, de enxergar a criança que está na minha cadeira, de enxergar a dor dos pais e poder ajudá-los e fazer com que eles sintam que eu tenho empatia com o contexto familiar que eles trazem para mim, né? Então, a gente que atende criança, a gente não recebe a criança no consultório sozinha.
Eu sempre digo isso, a criança vem acompanhada de um pai, o pai e a mãe, só a mãe, ou com os avós. Então, existe um contexto que precisa ser escutado. E nos convênios, a gente não tem a possibilidade de separar, entre aspas, esse tempo para que a gente possa escutar os pais. Então, é muito dinâmico na questão de exercer somente a técnica. Então, é procedimento, procedimento, tratamento, tratamento, e troca de paciente, entra uma família, entra outra. E sabe o que acontece? Uma coisa muito em convênio que eu falo, dessa alta rotatividade, ainda existe uma coisa pior. Porque, às vezes, você acha que você está bombando no seu consultório de atender os convênios, e aí essas pessoas, elas saem da empresa que é conveniada com você, e ela, só porque ela perdeu o convênio, você nunca mais vê essa pessoa. Então, é muito interessante isso, porque a gente, às vezes, fica lutando para poder atender cada dia mais as pessoas do convênio, as pessoas perdem o convênio e elas não ficam no consultório, elas vão procurar outro convênio da empresa que elas vão trabalhar. Então, você acaba realmente não criando uma carteira, né, de pacientes que são vinculados ao seu atendimento, não só técnico, mas ao seu atendimento também humanizado. Então, a gente fica realmente com essa falsa sensação quando a gente investe muito no atendimento do convênio. Eu até escrevi aqui, olha, é uma falsa sensação de agenda cheia, mas de retorno financeiro ruim. E isso chateia a gente, né? Então, os profissionais que não conseguem vencer esses obstáculos, e principalmente do convênio, ele é um profissional que ele vai passar a vida toda se dedicando ao atendimento dos convênios, e quando chegar lá no final, já cansado, quase aposentando, ele vai olhar e vai perceber que ele poderia ter feito diferente, né? O mesmo que ele faz, de uma maneira diferente, para ter alcançado um resultado diferente e muito melhor, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a sensação que a gente tem é que a gente rala, 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 e no final a gente fica frustrado. Então, a gente precisa, quando a gente está vivendo essa situação do convênio, parar. Então, meu conselho para você que hoje está enfronhado no convênio, que eu acho que é o grande obstáculo, né, para você não conseguir alcançar a sua carteira de pacientes particulares, exclusivos da odontopediatria, você precisa tomar a decisão. Então, para isso, você precisa enxergar que você está nesse barco, que é o barco dos convênios. A partir do momento que você enxerga que você está nesse barco, já é o primeiro passo para chegar para você a decisão de mudar. Então, você precisa tomar a decisão, parar, tomar a decisão de fazer uma mudança. Mas essa mudança gera o quê? Aí vem outros obstáculos, né? Que eu elenquei aqui. Medo, né? Eu vivi essa situação, vou contar para você. Outro obstáculo muito além, o medo, a gente tem medo de quê? A gente tem medo de mudança. O ser humano, por si só, ele sofre disso, né? Qualquer mudança na nossa rotina causa medo. Mas você já parou para pensar que muitas vezes tudo que a gente alcança de melhor, quando a gente vai olhar para trás, teve algum ponto que você fez alguma mudança? Então, as mudanças, elas são necessárias para a dinamicidade da vida e para quem quer evoluir, né? É uma evolução profissional, é uma evolução espiritual também, uma evolução como ser humano, nos relacionamentos interpessoais. Às vezes você tinha um emprego, igual eu tinha, né? Um emprego que você gostava, amava e tudo, e de repente você sente, olha, não é isso que eu quero para minha vida, eu preciso mudar. E dá aquele medo e tudo, mas você vai, se você tem o desejo de se tornar algo melhor, você precisa interromper algo que você está vivendo. E você só vai saber se deu certo se você tentar. Então, é muito importante que você tome essa decisão. Eu preciso parar, eu preciso alcançar um outro horizonte, então eu preciso mudar. Então, o medo, a gente tem que compreender que ele só vem para a nossa vida para nos paralisar. O medo paralisa. Aí você não vai nem para cá e nem para lá. E até o lugar que você está, se você deixa esse medo tomar conta de você, você vai ficar no lugar que você está. Vai ficar paralisado sem alcançar coisas novas. Outra coisa também, como obstáculo que eu coloquei, é a insegurança, né? A gente tem, muitas vezes na nossa vida profissional, isso é um obstáculo muito forte para você não conseguir os seus pacientes particulares, que é a insegurança. Insegurança de largar, às vezes, algum local que você trabalha para outras pessoas, insegurança de você montar o seu próprio consultório, vou falar sobre isso, na questão da gente empreender. Então, a insegurança, ela também vai ser um obstáculo que você precisa vencer. E como que a gente vence a insegurança? Se preparando,
fazendo planejamento para as coisas novas que eu almejo. E aí, a partir do momento que eu tenho o roteiro, que eu tenho, eu tracei metas, que eu determinei o que eu vou fazer para alcançar essa mudança, a insegurança e o medo, elas vão ficando para trás. É claro que ninguém vai fazer uma mudança de vida de qualquer jeito, né? Pular de cabeça aí num lugar que tem uma água. Não, você não sabe a profundidade. Então, você tem que se preparar para você alcançar essa mudança. Aí o medo e a insegurança vão embora. Outra coisa que eu coloquei, que é um obstáculo muito grande para quem realmente quer conseguir os pacientes particulares, são pessoas que não investem nelas mesmas. Então, às vezes, não investem em cursos, né? Elas vão ficando para trás na questão técnica, porque não evoluem nesse quesito, saem da faculdade, e você pergunta para o profissional, qual a última vez que você participou de um congresso? Aí a pessoa vira para você e fala assim, nossa, deve ter mais de uns 8 anos que eu não vou em nenhum congresso. Poxa, será que na vida, né, na área da saúde, não tem nada que evoluiu nesses últimos 8 anos? Então, assim, essa falta de investimento na carreira, no conhecimento científico, é um obstáculo para você conseguir paciente particular. Né? Principalmente os pacientes particulares que podem escolher a dedo o profissional que ele quer. Ele quer um profissional que esteja atualizado e ele sente isso. Quando a gente está fazendo uma anamnese bem feita, quando a gente se propõe a cuidar, porque eu acredito muito em consulta com valor, consulta onde a gente escuta, consulta onde a gente fala, onde a gente orienta, tudo com comprovação científica, onde a gente mostra realmente, né? Eu gosto muito de utilizar o PowerPoint para fazer as minhas consultas, porque eu sinto que os pais gostam de aprender, então os pais, eles estão muito ligados nos profissionais que estão atualizados. Você já foi em algum médico, você faz uma consulta, e você sai com a sensação, mais ou menos, gostei mais ou menos, não fiquei muito seguro no que o médico falou? É isso. Você não fica muito seguro se ele está seguro no diagnóstico que ele te deu. Aí vem na sua mente, eu vou procurar mais um para poder me certificar daquilo que eu tenho. Assim também é na odontologia. Então, a gente precisa investir também no conhecimento né, das coisas que a gente precisa aprender para aplicar, para ter diagnósticos precisos no consultório. Outra coisa também que eu coloquei aqui sobre a zona de conforto. Nossa, a zona de conforto é um obstáculo muito grande para os profissionais, mas são obstáculos que a gente precisa entender que a zona de conforto, ela só me deixa fincada num lugar paralisado. Então, é preciso transpor essa zona de conforto, então a gente precisa arriscar. Essa é a palavra que é contrária à zona de conforto. E eu vou te perguntar uma coisa, quantas vezes você já ouviu, né, quem não arrisca, não petisca? Então, a gente tem que aprender a arriscar na nossa vida profissional. E eu vejo muito com as minhas alunas do meu curso online, o quanto as minhas experiências, que eu facilito para elas o resultado, isso é fenomenal. Porque muitas vezes nas nossas mentorias a gente conversa e elas falam, isso. Eu falo, não, você vai agir assim, assim, assado. Então, é muito importante a gente perceber que outros profissionais que vivenciaram experiências e podem nos ajudar no nosso caminho a encurtar aquilo que a gente alcançar, como isso é importante. E aí eu te falo, quem não participa de congresso não tem nem troca de experiência com o profissional. Eu gosto muito quando a gente vai em congresso, meu esposo também é dentista, e aí tem nas horas do lanche, naquele bate-papo ali, a gente acaba conhecendo outras pessoas, a gente troca experiências, trocamos dificuldades. Às vezes a gente vai no congresso, eu e o Ângelo, a gente fala, nossa, a gente está com uma grande dificuldade nessa área na clínica e tal. Aí o dono de uma clínica vira e fala assim, por que vocês não fazem assim? Então, essa troca profissional nos congressos, isso é enriquecedor para a vida profissional de todas as pessoas que participam. Fora que nos congressos a gente tem um workshop, a gente tem discussão de caso clínico, tem discussão de trabalhos, né? Quantos trabalhos científicos são apresentados durante os congressos. Então, os profissionais que valorizam investir nisso, eles estão à frente. E são profissionais que também não saem da zona de conforto. Não pode formar e ficar anos a fio fincado dentro do consultório, 4 paredes, não. Quantos profissionais não trabalham em clínicas? Clínica também é um ótimo lugar para você poder trocar, crescer também, trocando ideias, né? Isso é muito importante. E a outra coisa que eu coloquei também aqui é não empreender. Como que você quer abrir a sua agenda só para pacientes particulares, mas você quer atender no seu consultório que está do mesmo jeito, tem 20 anos? A sua cadeira vai fazer 30 anos, junto com você, de formado.
Não pode. Então, a gente precisa melhorar a estrutura, né? Os materiais, eles se renovam, né? O design, projetos arquitetônicos. Hoje eu fico muito encantada, porque você vai numa clínica médica, numa clínica dentária, e muitas vezes não tem aquelas cadeirinhas específicas de consultório. Hoje já tem sofás, né, para tirar um pouco daquele ar de clínica, de doença e tudo. Então, assim, as coisas modificam. Então, os profissionais que valorizam empreender em estruturas saem na frente para poder realmente encher a agenda com pacientes particulares. E outra coisa que eu coloquei muito aqui importante é a gente não enxergar ainda o nicho que a gente quer alcançar em termos de classe social dos pacientes. Isso é extremamente importante, porque existe paciente particular tanto na classe A, classe B, na classe C, quanto na classe D. Então, existem pacientes que vão te pagar particular no seu consultório, não é só gente rica que paga particular. Eu trabalhei em clínicas populares, né, na clínica do meu pai, que é uma clínica de bairro, montei o protocolo Encantamento Tchabela na clínica de bairro, para pacientes só particulares, e deu certo. Sabe por que deu certo? Porque eu montei algo específico para o público, classe C e D, onde eles se sentiam bem à vontade na clínica que eu montei, mas tudo muito bem montado, tudo com bom gosto, dentro do nicho que eu estava escolhendo ali. Agora, já na minha clínica conceito, que eu atendo o público A, as escolhas, né, para a clínica são diferentes, elas atendem às necessidades daquele público A, que vão me pagar também um valor maior, né? Então, é muito importante você saber quem é o seu público. E quantos dentistas montam consultório, montam clínicas, sem fazer esse estudo? Aí, às vezes, investe demais num lugar que não precisaria, e que, às vezes, acanha os pacientes que estão naquele local, porque são pessoas mais simples, de entrarem dentro de uma clínica que não foi projetada conforme o perfil dos pacientes que estão naquele lugar, naquele local geográfico. Então, como é importante você saber o público que você quer atingir. Bom, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu quero deixar uma tarefa para você. Eu sou Tchabela, odontopediatra, né? Sou formada há quase 29 anos, amo a minha profissão. Tenho minha profissão como missão e quero deixar uma tarefa para você. Eu queria muito que você parasse hoje para pensar e escrevesse quais são os 3 maiores obstáculos que você enxerga na sua vida profissional que ainda não deixaram você ter uma agenda lotada de pacientes particulares e que valorizam o seu trabalho. É muito importante você dar essa parada para pensar. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, manda no direct, posta nos comentários. Eu estou aqui para te ajudar, né, no seu consultório, a lotar a sua agenda de pacientes particulares, assim como aconteceu comigo, que eu dei uma virada de jogo 360 graus, né, cortei de imediato os convênios, criei um protocolo de encantamento dos pacientes que me fez realmente mudar a minha vida profissional e ser valorizada, e hoje eu tenho pacientes particulares com uma agenda até 6 meses para frente já lotada, e isso é sensacional. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar esse sonho de ser valorizada. Um grande beijo e até o próximo vídeo.